A Inquisição foi um tribunal eclesiástico instituído pela Igreja Católica no começo do século XIII, com o objetivo de investigar e julgar sumariamente pretensos hereges e feiticeiros. Expressões que remetem ao período como caça às bruxas ainda se fazem presentes no nosso cotidiano. Dentre as personalidades notórias perseguidas estão nomes como Joana d'Arc, Giordano Bruno e Galileu Galilei. O que foi a Inquisição? Que marcas ela deixou na tradição ocidental? O direito atual está a salvo de posturas inquisitórias? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema Inquisição. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E hoje vamos discutir o tema Inquisição. E para isso recebemos no estúdio Fábio Dávila, professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, e Ricardo Gleckner, professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, e nosso convidado especial de hoje. Sejam bem-vindos. E, como eu disse no início, feiticeiros, eu esqueci de dizer feiticeiros e feiticeiras, né, porque está na moda hoje dizer com o O e os As, essas coisas assim, né, politicamente correto, mas exatamente por isso eu vou começar com a Henriette. Tem que ter cuidado, né? Exatamente, porque muito sempre cuidado. Se corre o risco da fogueira. Exatamente. Se tu não usar o gênero masculino e feminino também, né? Enfim, o texto que eu trouxe é um conto, né? Está nesta edição, um conto de Edgar Allan Poe, que se chama O Poço e o Pêndulo. Na verdade, é um conto de 1824 que se insere de forma absolutamente coerente na estética do romantismo e na tradição gótica. Então, constitui uma espécie de conto de terror. Né? O que nós temos? Nós temos um sujeito que se encontra em Toledo, em 1808. Isso nós podemos identificar quando é que se dá isso. O local é preciso, mas o tempo há apenas indícios. Ele é prisioneiro, né, em uma cela. E nós temos aí, então, uma espécie de narrativa com um tipo de fluxo da consciência. Então, ele vai nos contar o que ele vive nessa cela onde ele está preso, porque foi condenado pelo Santo Ofício. Não se sabe do que ele foi acusado, não se sabe que crime ele cometeu. E é interessante isso porque, nesse aspecto, o texto lembra muito o último dia de um condenado, né? Justamente porque não se tem o crime cometido, de um lado, e do outro lado se tem esse relato carregado de subjetividade, onde o narrador é o protagonista, e que ele conta as suas sensações, as suas percepções, o seu delírio, nesse momento em que ele está prisioneiro, aguardando, nem ele sabe, nem o leitor fica sabendo, por qual destino, né? E se sente ameaçado. Né? Se sente ameaçado em determinado momento, ele percebe que há sobre ele está amarrado e há sobre ele um pêndulo com uma lâmina que iria cortá-lo. Quando ele consegue escapar disso, graças aos ratos que tomam conta do recinto, ele se vê precipitado sobre um poço que há no meio do recinto, porque as paredes viram ferro em brasa e começam a diminuir, pressionando para que ele se jogue para dentro desse poço. Então, há toda uma tortura aí, que é uma tortura psicológica, depois a gente pode voltar a falar sobre isso. Muito bem. Fábio. Bem, eu trouxe O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Que maravilha. É uma obra maravilhosa que eu conheci primeiramente como filme. Aliás, em 1986, eu dizia que faz 30 anos do filme, o tempo passa de uma forma impressionante.
E é um filme que me marcou muito a minha adolescência. Esse filme, claro, evidentemente, o livro sempre é absolutamente melhor pelos seus detalhes, pela sua, enfim, sua riqueza. E não podia deixar de trazer essa obra para discutir a questão da Inquisição. O Nome da Rosa, como muitos enfim, conhecem, conta a história de um monge franciscano que chega no mosteiro acompanhado de seu aprendiz e se depara com uma morte, que depois se segue a ela outras mortes. E esse homem se dedica a descobrir a causa dessas mortes. Um frei que tinha já no seu passado atuado como inquisidor. Mas o que é mais interessante, penso eu, desta obra, é que esse homem, que é o Guilherme, no filme aparece como William, na questão da tradução, mas o Guilherme ele é um homem, entre aspas, de ciência, e quer buscar a causa humana do crime, a causa humana dos fatos, enquanto que, de um certo modo, há uma expectativa na causa diabólica, não é? Na causa espiritual, na causa mística dos acontecimentos. Ele tenta separar isto. E todo o processo de investigação mostra esses dois mundos. De certo modo, quase que uma modernidade querendo se fazer, nascer aqui, ser vista, mas lutando contra um tempo em que as pessoas veem as coisas sempre com duas dimensões. Tudo que é humano tem uma dimensão sobre-humana e espiritual. E as coisas se confundem tanto na forma de perceber o fato, como na forma de julgá-lo, na forma de processá-lo, na forma de compreendê-lo. Não é? Então, acho que é uma obra, penso eu, que mostra a Inquisição de uma maneira muito fina, e, claro, quando narrada no livro, perpassada toda pelo contexto histórico, não é, que era vivido. Então, há diálogos magníficos que o filme, lamentavelmente, não tem como contemplar. Não é? Eu fiz um semestre todo sobre o Nome da Rosa. Fui aluno do Vará e quando saiu a obra em 84, e eu fiz um semestre todo sobre o Nome da Rosa, meu primeiro texto que eu escrevi. Eu fiz 10 incursões no Nome da Rosa. O Nome da Rosa e o segredo, o Nome da Rosa e a ideologia, o Nome da Rosa e o poder, o Nome da Rosa e a filosofia, o Nome da Rosa e o nominalismo, porque o Guilherme de Baskerville é o alter ego, quer dizer, o Guilherme de Ockham, né? Uhum. E a modernidade que pegas bem é toda a influência de Marcílio de Pádua, enfim, né, que está com o Ludovico II, que se contrapõe a Bonifácio VII, e essa discussão se dá sobre a secularização, sobre a separação igreja e Estado, tudo isso, né? O início, né? A discussão sobre Platão, tem a frase, né, diz assim, ó mestre, vejo o cavalo, mas não vejo a cavalidade. Né? Vejo o cavalo, né? E não vejo a cavalidade. Aí o Baskerville diz, né? Assim, é porque ainda não tens os olhos para ver a cavalidade. Né? Esse é um troço magnífico. Esse livro me marcou profundamente. E bem mais tarde, claro, eu vi o filme, mas eu fiz um semestre. Não se faz mais isso hoje, né? Claro. Um semestre sobre um romance. Discutimos tudo o que você imagina. Nunca mais será um livro tão bonito como esse do Guilherme, como do Eco, né? É uma coisa assim fantástica, me marcou profundamente, mudou minha vida assim. Em 84, quando esse livro saiu, tenho profundo carinho, né? Você trouxe esse livro aí. Seja bem-vindo, professor Ricardo. O que trouxeste para nós? Obrigado, professor. Eu trouxe, na realidade, um conto, que é o do Franz Kafka, chamado Na Colônia Penal. Mostra mais, assim, para isso. Esse texto, embora não ambientado no contexto da própria Inquisição, ele é interessante porque ele permite, talvez, trabalharmos as permanências inquisitórias no cerne da modernidade. É um autor que eu gosto muito, chamado Pierre Legendre, uma obra chamada O Amor do Censor, no qual ele dirá que a modernidade tentou a todo custo se livrar dos canonistas. Isso foi uma grande trapaça. Eles estão ali presentes. E de fato, esse conto do Kafka se passa com um explorador, que não tem um outro nome, e que vem a uma colônia penal para assistir uma execução. E lá
será realizada a última execução de uma famosa máquina que era idealizada pelo antigo comandante, né, que lá ao final se sabe está enterrado na própria ilha. E essa máquina, ela é encarregada de aplicar a punição sobre o condenado, que também não tem uma identificação, mas por um fato de insubordinação. Ele havia dormido na hora de fazer a vigília sob o quarto do comandante, e o comandante, ao lhe chicotear, a reação desse condenado e, portanto, ele vai para a máquina. E ali na máquina, em toda a engenhosidade da narrativa kafkiana, ele demonstra claramente como o universo inquisitório é permeado pelas engrenagens, pelas passagens secretas, e muito, talvez, do que nós possamos observar em que as decisões são tomadas nas escadarias, nas igrejas, em locais diferentes do hábitos, né, do jurídico, que seria no palco da decisão propriamente dita. E nesse conto, o Kafka ele demonstra de uma sentença que não é conhecida do acusado e que é inscrita na própria carne através de uma máquina que aplica, então, a sanção através de agulhas. E, fundamentalmente, o que parece ser muito interessante num diálogo travado entre o oficial que idealiza o comandante, que o vê como uma grande pessoa que havia mentalizado essa forma de punição, e o explorador, na discussão sobre ser ou não ser um procedimento selvagem. Então, o oficial, que admirava tanto o comandante, afirma que esse procedimento funciona através de uma lógica, de que a culpa é sempre indubitável. E isso remete a toda uma estética inquisitória, a toda uma possível economia penitencial que atravessa os meandros do processo inquisitório. Afinal de contas, como o professor Franco Cordeiro dirá, o sistema inquisitório ele trabalharia com o primado das hipóteses sobre os fatos e, portanto, a culpa é sempre indubitável, como parece claramente o Kafka intuir. Eu primeiro decido, depois fundamento. Quer dizer, o primeiro eu sei que tu é culpado, depois tu vais confessar e a confissão alivia a minha consciência e limpa o sistema. É uma maravilha. Ou a delação premiada, né? Quem sabe? Né? Essas coisas começam antigamente. Mas, de novo, o Ricardo trouxe um livro, eu passei um mês estudando também, dentro de uma disciplina, o Pierre Legendre também, O Amor do Censor, porque o Vará era engatado nesses livros, era apaixonado. Então, fecha todas essas discussões também, Edgar Allan Poe. Então, vocês hoje fizeram uma coisa bela também, sem nós combinarmos. Verdade. Eram coisas que eu já li há tantos anos e citei. Lá nos anos 80 citava o Legendre, O Amor do Censor, porque a Júlia Kristeva e tanta gente escrevia sobre isso, né? Parabéns pelos textos, e fecha essa questão da Inquisição, como ela marcou. Não fizeste esse programa na fase anterior do Direito e Literatura, do livro esse do Kafka, das agulhinhas? Não da Colônia Penal. Esse livro é de arrepiar, eu li todo esse livro também, e já nos anos 80, 90, mas aí eu reli quando a gente fez esse programa de literatura. É dureza esse texto, né, também. O Direito e Literatura faz uma pausa, né, por rápido intervalo, e na volta vamos continuar a discussão sobre o tema de hoje, a Inquisição. No próximo bloco vamos falar sobre o assunto, resgatando como costumavam funcionar os tribunais de Inquisição. Já voltamos.